E aí, galerinha, vamos para mais uma aula hoje, né? A gente vai ver aqui, nós vamos estudar, né, dando a sequência dos estudos sobre noções básicas de física. Mas, Fabinho, o que foi que nós já vimos sobre física até o momento, né? Vocês viram relacionado ao movimento. Eu vou colocar aqui, né, o lembrete para a gente estar sempre lembrando. Nós vimos o movimento, nós vimos a questão relacionada ao movimento, repouso e referencial. Primeiro nós fizemos assim não um histórico, mas nós falamos sobre a questão da física, né? A física é a área das ciências naturais que dá conta dos fenômenos físicos, certo? Dentro desses fenômenos físicos, nós temos esse aqui que eu acabei de dizer para vocês, o movimento. E o que é que a gente estuda em movimento? A gente estuda que nenhum corpo, nenhum objeto, nada é totalmente imóvel. O que vai depender se ele está móvel ou imóvel, certo? Vai ser a relação dele a um referencial. É que vai determinar se ele está em movimento ou repouso. É o referencial. Essa parte da física que trata sobre esse assunto, nós damos o nome de mecânica. Isso que vocês já viram, né, no vídeo anterior. As posições de um corpo, né, em relação a um referencial, nós chamamos de trajetória do movimento do corpo, que é a trajetória que aquele corpo leva até chegar a um determinado referencial. E as medidas, né, da trajetória, elas são várias, vocês já devem conhecer elas muito bem, vão refrescar agora. É a questão de quilômetro, é metro, centímetro, milímetro e etc. Existem dois tipos básicos de movimento. Tem o movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variado. Na anterior, eu falei alguma coisa em relação a isso, certo? Então vamos aqui, vamos pelo movimento uniforme. Se vocês olharem no livro de vocês, lá no capítulo correspondente a esse assunto, introdução de física, desculpe, vocês vão ver lá, é a relação de distância percorrida e o intervalo do tempo gasto para percorrê-la, podendo ser uniforme ou variado. Então, eu vou colocar aqui uma imagem que vai explicar com um pouco mais de detalhes o que é um movimento uniforme. Vamos aqui, Fabinho. Vamos para o nosso amigo caracol. O nosso caracol, ele está aí, ó, fazendo o movimento dele. Com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, certo? 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Tá aí, ó, marcadozinho. Do início, da posição inicial dele, até 4 minutos, ele percorreu 16 milímetros. Fabinho, mas o que é que tem de interessante aí para falar pra gente? É que esse movimento, se você olhar de 0 a 4, aí deu 4. De 1 a 2 minutos, aí completou 8. De 2 a 3, completou 12. De 3 a 4, completou 16 milímetros. Então ele, num espaço de tempo de 1 minuto, ele sempre percorreu
4 milímetros. Então não é um movimento que muda, ele tem um padrão fixo. A cada 1 minuto, 4 milímetros. A cada 1 minuto, 4 milímetros. Esse é o movimento uniforme. E que a gente pode fazer cálculos, certo, pessoal? Pode fazer cálculos para descobrir, por exemplo, a velocidade. Fabinho, como é que a gente faz para descobrir a velocidade? Antes, você vai olhar lá no livro de vocês, uma equaçãozinha que tem distância. Primeiro nós vamos começar pela distância. Distância é igual a velocidade vezes tempo. E a velocidade? A velocidade, por exemplo, a velocidade do caracol. Para a gente saber aí a velocidade dele até o final do percurso, né? Velocidade dele é igual a distância, todo o percurso, dividido pelo tempo. Então a distância foi 12 milímetros dividido por 4. Dividindo a distância pelo tempo, nós estaremos encontrando a velocidade. É só vocês olharem na figura lá no livro. E o tempo, Fabinho? O tempo também a gente divide. Então, o tempo é igual à distância percorrida dividido pela velocidade. Então, vou dizer aqui as regrinhas básicas. Depois eu vou passar um vídeo por fixação. Para fixação, um vídeo que não é de minha autoria, mas ele mostra assim as imagens, fica melhor para explicar para vocês. Mas a gente tem que prestar atenção no movimento uniforme nesses 4 cálculos. A distância, que é igual a velocidade vezes tempo. A velocidade, que é igual a dividir a distância, que é o que ele percorreu, pelo tempo. E o tempo, que é dividir a distância pela velocidade. A gente entendendo esses 3 cálculos aí, você vai conseguir responder as atividades sobre movimento retilíneo uniforme. Agora tem também o movimento uniformemente variado, que ele varia, mas assim, mesmo variando, ele tem um padrão, que é o que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, quando vier um cálculo sobre movimento uniformemente variado, nós vamos comparar com essa imagem aqui. Vou ampliar a imagem e vai ficar só a minha voz, para assim dessa forma tentar, né, explicar um pouco mais com facilidade para vocês. Tivemos aqui um probleminha técnico, que o celular caiu, certo? Mas a gente vai dar continuidade aqui. Já quebrei umas 2 telas de celular já. Essas aulas remotas. Muita gente tem a dizer que o professor não trabalha. Mas vamos continuar aqui. Certo? Então vamos aqui, ó. Deixa eu tentar ajustar aqui o bicho. Pronto. Então vamos aqui, ó. Caindo de novo. Eu vou deixar aqui para vocês acompanharem o sofrimento. Pronto, então aqui no movimento uniformemente variado, se você olhar a imagem do rapaz na bicicleta, que eu vou ter que mudar aqui a posição novamente, pessoal, porque está caindo.
você vai ver que a velocidade vai mudando à medida do percurso. Ela vai se alterando. Então, por isso que não é uniforme, e sim variado, porque aumenta a velocidade. Vou ampliar aqui a imagem para vocês verem que, olha, velocidade 40 km por hora, depois passa a velocidade de 50 km por hora, depois 60 km por hora, 70 km por hora. A velocidade vai aumentando, mesmo continuando o mesmo tempo. Olha aí que de 0 a 60 minutos para dar 1 hora, no início era apenas 40 km. Com mais 60 minutos, que é 2 horas, passou para 50 e assim sucessivamente. Então, pessoal, aí são os movimentos variáveis, certo? São os movimentos variáveis. Desculpa aí, agora a gente tem que estar segurando, né? Segurando aqui para poder dar aula. Eu vou dar até uma paradinha aqui na minha voz, para eu tirar aqui a capinha para ver se fica melhor de ajustar, viu? Então, pessoal, dando continuidade, né, embora a câmera tenha atrapalhado um pouquinho, vocês viram aí a imagem sobre o movimento retilíneo, né, variável, onde muda. A velocidade muda no decorrer do tempo do percurso. Fabinho, e como é que nós faremos o cálculo sobre isso? Né, muito bem. É o que nós vamos mostrar agora. Aqui é... deixa eu girar aqui. Viu, pessoal? Que é sempre... Pronto. Para fazer o cálculo, certo? Nós vamos usar algumas equações simples. Não é essa não, aqui já é o exemplo, é a aplicabilidade delas. Deixa eu procurar aqui, viu? Ah, encontrei. Pronto, para calcular a velocidade, nós damos o nome de velocidade média de um movimento uniformemente variável, a gente só vai dividir a distância percorrida pela quantidade de tempo. Ou seja, Vm é igual a D, que é a distância, dividido pelo tempo. No caso aí, deu velocidade média de 55 km por hora. Certo? Que foi dividindo o percurso lá da moto de 220 km por 4 horas. Certo? E aí nós temos também exemplos, né, desse cálculo. Vamos aqui, exemplos. Pronto. Ó, um carro parte do repouso, que é 0, e atinge a velocidade de 15 metros por segundo, que é a velocidade final, em 3 segundos. Então a gente quer achar a aceleração média nesse problema, é lógico. Então, aceleração é igual a interrogação. Tempo foi de 3 segundos. E a velocidade final foi de 15 metros por segundo. E aí, para a gente achar a aceleração, é só dividir a velocidade média, o V, que foi de 15 metros por segundo, pelo tempo, que foi 3 segundos. E aí nós iremos encontrar uma
velocidade, uma aceleração, desculpem, de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas, pessoal, se tá complicado para vocês agora, mas não se preocupem tanto, porque nos vídeos que estarei postando para vocês, vai estar lá tudo mastigadinho, mais fácil, onde esses outros professores têm tem recursos, né, digitais melhor do que o nosso aqui, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir pelo menos aprender o básico desse conteúdo. Valeu, pessoal, um forte abraço e muito obrigado por tudo. Continue assistindo as aulas. Estarei postando as atividades de vocês, que são 2 já, que estão atrasadas. Não postei ainda porque estava com um problema no computador, certo? Mas consegui consertar e aí estarei ainda hoje postando a atividade lá no Google Sala de Aula, viu? Valeu, forte abraço para todos.